Vamos fazer exercício então, pessoal? Gente, eu gostaria de fazer essa questão aqui, ó. Eu não sei se eu já fiz essa questão com vocês, vocês, por favor, me digam. Essa aqui, ó. Questão número 2 da página 295. Eu já fiz? Alguém confere para mim no livro 1, página 295? Ninguém? Vamos fazer então? Então, vamos lá. Gente, eu quero discutir essa questão com vocês, porque ela tem um componente diferente aí, tá bom? Bom. Em primeiro lugar, bom dia para quem eu não falei. Em segundo lugar, quem chegou agora, livro 1, página 295, questão número 2, um exercício da FUVEST. Presta atenção. O calor específico de um sólido a pressão constante varia. Gente, olha o que está variando. O calor específico. Linearmente com a temperatura de acordo com o gráfico. Então, está aqui o gráfico. Temperatura de 10, temperatura de 20 graus Celsius. O calor específico passa de 0,5 para 0,6. Muda o valor do Czinho. Qualquer temperatura que eu pegar entre 10 e 20 implica num calor específico diferente. Qual a quantidade de calor em calorias necessária para aquecer 1 grama? 1 grama é a massa deste sólido de 10 até 20 graus Celsius? Quer saber a quantidade de calor. Antes de eu retirar o compartilhamento, eu vou desenhar o gráfico aqui no quadro, vou repetir o gráfico aqui no quadro para a gente discutir, tá bem? Então, vamos lá. Observe que o cara desenhou o seguinte. No eixo vertical está o calor específico. O calor específico está sendo medido neste gráfico em caloria por grama grau Celsius. E aqui a temperatura está sendo medida em graus Celsius. O nosso gráfico vai de 10 até 20 graus Celsius. Em 10 graus Celsius, o calor específico é 0,5, deixa eu confirmar. Isso mesmo. E em 20 graus Celsius é 0,6. Pessoal, não estou calculando nada não, hein? Eu estou só copiando o gráfico aqui para o quadro para a gente poder discutir. Pronto. Está aí o gráfico. Eu tentei repetir aqui no quadro o mesmíssimo gráfico aí do seu material. Vamos lá. Interrompendo o compartilhamento. Aumente aí, por favor, na sua tela o quadro para você enxergar melhor. Pronto. Esse é o gráfico, tá? Então, peraí. Eu vou aproveitar o gráfico para lembrar você lá da teoria que nós já explicamos. Então, preste atenção. Eu vou lá no cantinho do quadro e vou repetir o que nós já falamos sobre calor específico. Então, vamos lá. Vocês devem se lembrar que o calor específico foi definido quando nós mostramos o calor do tipo sensível, cuja equação é mc delta θ. Todo mundo lembra da equação? Que macete? Usamos um montão de vezes. Opa! Um minutinho, caiu a caneta. Muito bem. Todo mundo lembra, então, dessa equação? M é a massa, C é o calor específico, delta θ é a variação de temperatura. Aí, no dia em que eu mostrei para vocês esta equação, eu disse assim, ó, você deve se lembrar do ano passado, quando você estudou esse assunto, que o calor específico da água líquida
é 1 caloria por grama grau Celsius. Além de eu ter falado isso, nós resolvemos um monte de exercícios onde eu usei o Czinho valendo 1, no intervalo de temperatura de 0 a 100 graus Celsius. Ou seja, eu usei o calor específico como se ele fosse constante. Eu usei esse número aqui constante. E agora nós estamos falando que ele é variável. C, calor específico, é variável. Então preste atenção. Na prática, o calor específico não é constante. Este valor que você está vendo aqui, 1 caloria por grama Celsius, só é válido, na prática, entre 14,5 graus Celsius e 15,5 graus Celsius. Pessoal, presta atenção no que eu estou dizendo. Eu estou te contando a verdade. Na prática, num laboratório, eu só posso usar o calor específico da água valendo 1 se eu fizer um experimento entre 14,5 e 15,5 graus Celsius. Ah, quer dizer que antes de 14,5, o calor específico tem outros valores? Sim. Acima de 15,5 são outros valores ainda diferentes? Sim. Pior, não é nem retilíneo, é curvilíneo. Vocês entenderam o que eu acabei de falar? Vamos, abre o microfone, conversa comigo. Você está entendendo o que eu estou falando? Tudo. Sim? Sim, tudo. Ótimo, ótimo, ótimo. Mas não fica preocupado. Sabe por quê? 99% dos exercícios, o cara pede para usar o calor específico constante. Mas tem um ou outro exercício em que ele fala que é variável. Então, vamos pensar primeiro no calor específico constante. Vamos pensar nele constante? Se eu desenhar um gráfico de calor específico da água por temperatura, certo? Quando o calor específico é constante, a representação é assim, ó. Se o calor específico for constante, C constante. Então, não importa a variação de temperatura, não importa a variação de temperatura. Ele vai dar sempre o mesmo valor. Se 99% das vezes o calor específico é constante, o gráfico será esse. Aí eu te pergunto, se eu calcular a área abaixo desse gráfico até o eixo das temperaturas, que figura geométrica é esta achurada? Um retângulo? Alguém chamou? Quer fazer alguma pergunta? Não, eu falei que era retângulo. Ah, retângulo. Isso, perfeito. Retângulo. Como é que calculamos área de retângulo? Base vezes altura. Então, se eu calcular essa área, eu terei a base é a variação de temperatura. A altura é o calor específico. Então, se eu voltar nesta equação, C delta θ é igual Q sobre N. Aqui, ó. Olha para cá, olha para cá. É verdade? C delta θ é igual. C delta θ é igual Q sobre N. Entendeu? Se eu posso usar a área com calor específico constante, eu também posso usar a área com calor específico variável.
Só que essa área aqui não é um retângulo. Que área é essa? Um trapézio? Perfeito, um trapézio. Se eu calcular essa área, eu estarei calculando Q sobre M. Olha lá, ó. Se eu calcular a área, eu estarei calculando Q sobre M. Ora, como é que eu calculo a área de trapézio? É a base maior mais a base menor vezes a altura é de 10 até 20. São 10. Sobre 2. Vamos, pessoal. Abre o microfone e diga para mim. Você entendeu o que eu fiz? Eu mostrei lá para você que se o calor específico for constante, como acontece em 99% dos exercícios que nós fizemos ou ainda vamos fazer, a área é igual ao calor dividido pela massa. Então, eu fiz aqui, calor dividido pela massa, a área do trapézio. Base maior mais base menor, vezes altura, sobre 2. Perguntas? Bom, Tranquilo. se você entendeu, então, para começar, o cara disse no texto que a massa é 1 grama. 1 grama. Então fica Q sobre 1 é igual. Isso aqui, 10 dividido por 2, são 5. A soma, 1,1. Se eu multiplicar, o resultado é 5,5. Quero saber se está tudo bem, se você entendeu esse papo. Tudo bem. Tudo? Ótimo. Então, o que você deve guardar a respeito de calor específico? Você deve guardar que, na prática, ele é variável. Mas que nos exercícios que nós fazemos, a grande maioria deles, 99% das vezes, eu encaro como se ele fosse constante. De vez em quando, o cara me dá um exercício com calor específico variável. Se for variável, provavelmente ele vai me dar um gráfico. E se eu calcular a área do gráfico, eu tenho calor por massa. Entendeu o resumão que eu fiz? Entendeu o porquê da importância de fazer esse exercício? Entendi. Sim. Nossa, muito difícil. Você achou Ele é difícil? uma exceção, então, por Isso exercícios aqui é uma dessa exceção. matéria. Exato. Isso aqui é uma exceção. Tá? Ele não vai te dar exercício. Sabe aquele exercício de somatório, de calor total igual a zero, que você mistura as substâncias para elas trocarem calor? Ele não vai te dar um exercício. Não vai te dar um exercício desse tipo com calor específico variável. Senão, aí você não faz de jeito nenhum. Entendi. Por isso que na maioria dos exercícios ele fala que o calor específico é constante. Tá? É uma aproximação. Sabe por quê? Porque eu acabei de exemplificar que o calor específico da água só vale 1 nesse intervalo. Só nesse intervalinho aqui. Só em 1 grau Celsius. Antes disso é outro valor, depois disso são outros valores. Ok. Mas quais são esses outros valores? Eles podem ser maiores ou menores. Mas é muito maior, muito menor? Não. É sempre na terceira casa decimal, segunda casa decimal, entende? A variação
é em casas decimais, não é no 1. Ou pode ser para menos, 0,9987, uma coisa assim. Olha, 0,9987 é praticamente 1. Por isso que aqui no ensino médio, a gente usa como constante. Se um dia você for fazer um curso de exatas, em que você precisa do calor específico e sabe que ele é variável, existem outros métodos para se calcular esse calor específico, entendeu? Existem tabelas que você pode consultar, com valores. Você vai ter ferramentas matemáticas melhores. Então,